Eu não sei onde a câmera tá, vai estar tampando alguma coisa, mas vai ser assim mesmo. Eu tô querendo voltar a fazer conteúdo pra RPG solo. E aí eu gerei esses dois personagens aqui, né, usando lá o gerador do site. E aí eu decidi que eles vão ser dois irmãos, porque os dois são anões. Né, é um cenário de fantasia medieval. E aí, como tem aqui as complicações e as vantagens, eu tô definindo aí algumas coisas para dar mais personalidade para eles e definir de fato como eles serão. E aí eu tava aqui pensando e eu falei, como eu vou gravar, como se fosse uma sessão zero. Vamos junto aí decidir o que define esses detalhes aí da ficha. E é isso. Bom, aqui fica bem nítido a diferença dos dois. Apesar dos dois serem anões. Mas é verdade, eu preciso pegar as raciais também. Eu não sei se já começou aqui o D6 por ele ser anão ou se a distribuição ele acabou distribuindo, gastando ponto aqui. Eu vou conferir isso agora. É que ele não tá verificando qual é a raça na hora de distribuir. Aqui que define as características e ele não verifica a raça, não. Então, teria mais pontos para gastar, teoricamente. Serão quantos pontos? Depois eu vejo isso. Vamos definir aqui as características referentes às complicações e as vantagens. A gente já consegue perceber que o Orak ele é um conjurador, né? Ele tem um terceiro de arcano dom com um sólido D8 em foco. Então, você vê que ele tem um lutar aqui em D4, não tem atirar. Então aí, em relação a combate, ele é um conjurador. O poder que foi sorteado para ele foi o Conjurar Aliado, que não é tão bom assim, mas vamos ver como é que ele vai usar isso, né? Então ele tem mais agilidade, um pouquinho de astúcia, um espíritozinho aqui. Ficou com esses status iniciais, complicações maiores. Tem duas complicações maiores. Em Savage Worlds você pode ter ou duas maiores ou quatro menores, ou uma maior e duas menores. Que é como se fosse a complicação maior dá 2 pontos e as menores dão 1 ponto e o limite é 4. Então você consegue distribuir dessas formas. Então ele tem as complicações maiores do inimigo ganancioso, que a gente vai definir. Vantagem antecedente arcano dom. Que o dom ele dá um poder só e eu acho que são 15 pontos de poder para gastar. Ambos eu anotei agora, né? As raciais, eles têm a movimentação reduzida em 1. São resistentes, então começa com o dado de vigor já em D6. Porém, eu verifiquei e esse D6 aqui ele não considerou. Que ele já começa em D6. Então foi gasto ponto aqui, né? O gerador ele gastou ponto para aumentar o vigor de D4 para D6. Então aí quando eu for fazer um avanço para eles, eu vou considerar esse ponto aí que estava sobrando. Que acabou gastando aqui, que não precisava ter gasto. E aí o Yorak é o que a gente está analisando primeiro. Ele tem um inimigo maior, que é um inimigo recorrente. Ganancioso maior, ele é obcecado por dinheiro e bens materiais. E é como maior, deixa eu ver como que ele define aqui. Personagens com essa complicação agem com avareza, medindo valor em bens comerciais ou riqueza. Como uma complicação menor, argumentam amargamente querendo mais do que sua parte, qualquer despojo. Se for uma complicação maior, lutam por qualquer coisa que considerem injusta e podem até mesmo matar ao se sentirem alvo de menosprezo ou cobiçarem algo que não possam ter. Inimigo maior. Alguém odeia esta figura e quer sua ruína, prisão ou morte. Inimigo maior pode apresentar autoridades poderosas, um bando de foras da lei ou um nêmesis poderoso e incansável. Então vamos definir esse inimigo dele. Vai ser um grupo? Um grupo? Que grupo? Um grupo a definir. Ele é corajoso. Então ele já passou por muita coisa, então ele tem mais 2 em testes de medo e menos 2 em rolagens na tabela de medo. Tem o antecedente arcano. O poder dele é o conjurar aliado. Deixa eu precisar anotar a página disso, né? Eu vou colocar aí na tela a tabela do conjurar aliado, porque já tem as fichas do aliado que ele consegue conjurar, né?
Aí a manifestação é o que escolho. No caso, eu tinha decidido que ia ser tipo uns elementais da terra, assim, uns bichinhos feitos de terra, né? Como anão tem essa coisa de viver nas montanhas e tudo mais, em cavernas. Ele acaba conseguindo conjurar esses pequenos humanoides aí feitos de terra. Mas não precisa necessariamente ter terra para ele conjurar eles. O poder fala que o aliado ele aparece do nada e também desaparece do nada. Basicamente um assistente, ele tem D4 em todos os atributos e aí algumas perícias, só o furtividade que é D6. Então basicamente é isso, ele é um anão que ele é um conjurador, ele usa uma vestimenta de conjurador mesmo. Para conjurar no Savage Worlds você não precisa ter um item mágico, um cajado, uma coisa assim. Mas esse personagem eu fiz ele com um bastãozinho, que ele não precisa dele para conjurar, mas inclusive ele tem aqui um lutarzinho, então ele pode até usar esse bastão para lutar, se for necessário um combate assim, mais direto. Então esse é o Yorak. A personalidade, como ele é ganancioso, ele já fez um inimigo, talvez o inimigo dele tenha a ver com a ganância, né? Pode ser que ele já tenha feito algo que ocasionou ele ter esse inimigo. Eu vou usar o meu. Eu vou usar o oráculo aqui. Inclusive o endereço do site vai mudar, tá? Talvez quando esse vídeo subir já vai ter mudado. Não vai mais ser esse endereço aqui, vai ser aleatorizrpg.com, que é o que eu vou comprar. Então, se vocês forem acessar, acessem esse endereço aqui, que vai chegar nessa página. Mas por enquanto tá esse aqui. Então vamos tentar descobrir primeiro qual que é o inimigo dele, né? Tentar descobrir aleatoriamente, como sempre, como do jeito que eu gosto. Qual que é o inimigo do Iraque? Qual foi a situação que fez ele gerar esse inimigo? Ganhar benefícios. Então, acho que pode ser só um grupo. Tem dois grupos aí de, sei lá, duas guildas de mafiosos, de bandidos. E aí eles brigam por território e tal, têm seus conflitos ali internos e externos uns com os outros, e ele acabou apoiando um dos lados e beneficiando esse lado em alguma situação. E isso fez com que o outro grupo ficasse inimigo dele. Então vou definir aqui o inimigo dele como sendo grupo específico. Será que eu consigo dar um nome pra eles? Amora. Olhamos. Então tem um cara que chama Palimus. E o grupo todo, inclusive o líder do grupo, é inimigo, né? Tem o Yorak como inimigo. Então ele é muito obcecado por dinheiro e bens materiais, ele acabou se envolvendo com um grupo criminoso e acabou se tornando inimigo de um outro grupo criminoso. No caso, o grupo aqui do Palimus. Porque ele interferiu nos planos aí dessa guilda. Bom, ganancioso já tá aqui definido. Ele é muito corajoso, então ele não tem medo de criaturas sobrenaturais, de nada, nenhuma situação que possa ocasionar medo nele, né? Ele tem mais 2 no teste. E é isso, ele é um conjurador. Pela sua ganância, ele acaba se aliando aí fazendo coisas talvez não muito éticas e dentro da lei para alcançar os seus objetivos. Salve é um sistema de RPG genérico. Na tabela de equipamentos tem equipamentos de todo tipo lá, né? E aí na parte de equipamentos da era medieval, né? De fantasia medieval, tem os mais básicos lá que dão mais um, geralmente umas roupinhas de couro, umas coisas assim. Mas eu vou considerar que talvez ele esteja usando essas roupas de couro, uma proteçãozinha de couro por baixo do manto que ele utiliza, manto de conjuração. Que é só também roleplay. E aqui o gerador colocou arma com dano de força mais D4, eu vou considerar que é o bastão dele. Que na verdade é um cajado, né? Mas é um bastão. Mas como não precisa de um cajado para conjurar, então só um bastão. Depois na imagem a gente vai ver como que ele é. E esse é o Yorak. O Tordek já tem bem mais força, né? O Yorak tinha D4 em força. O Tordek já começa com D8, já é seu atributo principal aqui.
O resto é até bastante semelhante, né? Tirou um dado de agilidade e um de espírito. Não. E um de astúcia e colocou os dois em força. Aqui são os atributos derivados dele. Ele tem só 4 complicações menores, não tem nenhuma maior, que é voto, vergonha, peculiaridade e invejoso. E ele tem a vantagem famoso e musculoso. Essa vantagem aqui é muito boa, inclusive, que meio que vai dar o flavor do personagem, da aparência dele. Ele tem lutar em D6, é bem distribuído aqui, persuadir em D8 e um perceber em D8 também. Ele é um brutamontes, apesar de ele não ter a vantagem que chama brutamontes, ele acabou conseguindo pegar essa vantagem musculoso que ela tem como requisitos, a força D6 e o vigor D6. E ele tem os dois, a força está em D8 e o vigor está em D6. E o musculoso, ele aumenta o tamanho e, consequentemente, a resistência em 1. Então tem uma tabela de tamanho, que depois eu vou colocar aí na foto para vocês, que define, né, essas questões diferentes a tamanho. E por ele pegar essa vantagem, ele sobe 1 nessa escala, né, dá mais 1 aí em tamanho. Então ele é um anão muito grande. Ele é um anão muito grande e ele já tem muita força, né, ele tem um D8 de força. E com essa vantagem ele também consegue considerar o dado de força como se fosse um dado maior no que se refere à capacidade de carga e à força mínima de requisito para utilizar armas, armaduras e equipamentos. Então, isso daqui, que é considerado a força dele, no caso D8, ele só vai conseguir usar as armas que precisam de D8 de requisito. Mas como ele vai considerar o D10, eu vou pegar a arma para ele, eu defino uma arma para ele, que é considerando uma força de D10. E as armaduras também. Então, isso aqui vai ficar mais 4. Isso aqui vai ficar força mais D10, que foi um malho que eu peguei pra ele. Ele também tem um arco. Vai ter um arco curto. Aí a gente vai definir isso. Eu não vou considerar custos aqui para a criação de personagem. Eu vou considerar que eles já têm uma história aí. E que acumularam dinheiro e tal. E conseguiram adquirir tudo que deu para adquirir. Referente aos melhores equipamentos dentro das suas capacidades. Né, dos requisitos. Então ele tem a força D8, mas para capacidade de carga e de requisitos de armas, armaduras e etc., vai considerar o D10. Aqui são os atributos derivados. E aqui vamos às complicações dele. Eu tava falando das vantagens primeiro, né? Ele tem a vantagem musculoso, que é essa que eu expliquei. Ele também tem a vantagem famoso. Essa vantagem famoso, ela fala que ele é uma celebridade menor. Aí eu acho que ficou fácil para mim definir que ele é famoso por ser um anão muito grande, né? Porque ele até vai destoar se tiver um grupo de anões assim, ele vai ser maior, porque ele tem tamanho mais 1, ele sobe 1 na escala ali. E aí ele também, por ser famoso, ele tem mais 1 na rolagem de persuadir quando é reconhecido, né? Se a pessoa rolar um conhecimentos gerais e passar, ela vai reconhecer ele como sendo o anão gigante. E aí ele já ouviu alguma história de, tem um anão que é muito grande, que é lá da Terra, tal, e aí vai saber que existe ele. E também recebe mais cachê por performance, mas ele não tem performance, então isso aqui é irrelevante. Ah, Agora vamos às complicações menores. Tá pra cá. Então ele tem voto, vergonha, peculiaridade e invejoso. O voto, no livro fala que o personagem fez um voto pra alguém ou algo que ele acredita. E aí aqui eu coloquei que ele fez um voto de proteger o irmão Yorak. Então eles vão sempre andar juntos e ele fez esse voto para proteger o irmão. Porque a vergonha dele, né, tem aqui vergonha também, ele é atormentado por algum evento trágico do passado. Como é menor, então não é de conhecimento geral. Se fosse complicação maior, todo mundo ia saber, mas não é de conhecimento geral porque é menor. Eles eram 3 irmãos, na verdade, e teve alguma batalha lá, algum ataque de bestas, né, onde eles viviam, e ele não conseguiu proteger o irmão mais novo deles, e o irmão mais novo deles morreu. Então a vergonha dele é que ele não conseguiu proteger o irmão mais novo que foi morto. Então essa vergonha que ele carrega. Como uma complicação menor, as circunstâncias da vergonha não são de conhecimento geral, elas apenas assombram esta pessoa. Ele será capaz de um esforço absurdo, mesmo que irracional, para não repetir o seu erro, ou pode ceder às circunstâncias e se odiar por isso.
Então provavelmente ele vai fazer de tudo para proteger o irmão dele, tanto pelo voto como pela vergonha. Mas se acontecer alguma coisa com o Yorak, o Tordek com certeza não vai se perdoar, porque aí vão ser 2 irmãos mortos na conta dele. E a peculiaridade é uma fraqueza menor e persistente. Isso é uma fraqueza menor, normalmente engraçada, mas que ocasionalmente ele causa problemas. Um espadachim pode sempre tentar primeiro cortar suas iniciais em seus inimigos. Um anão pode se vangloriar constantemente a respeito de sua cultura, ou uma debutante snob pode não comer, beber ou socializar com as classes mais baixas, por exemplo. E eu não consegui pensar no que eu posso fazer, o que eu posso definir para a peculiaridade do Tordek. Deixa eu ver aqui se o oráculo me diz alguma coisa. Ah, deixa eu ver. Quebrar paz. Deixa eu ver outro. Quebrar direção. Pode ser que ele não goste de seguir na mesma direção por muito tempo. E ele sempre quer explorar os arredores. A gente considera aí o quebrar direção. Ele não gosta de seguir a mesma direção por muito tempo. Ele sempre quer dar uma olhada ao que tem aqui, o que tem ali, para não seguir um caminho reto. Acho que é uma peculiaridade aí dele. Ele tem também, vamos voltar lá, o invejoso. Então, invejoso, a insegurança o leva a invejar conquistas ou posses alheios. É que eu tenho que definir um assunto. No livro ele dá alguns exemplos. De, por exemplo, o cara ele pode ter uma fixação num par amoroso ou até numa característica, né? Se ele se vangloriar de uma perícia que ele seja bom e ele vai ter inveja de pessoas que têm aquela perícia mais alta que a dele, né? O que performam melhor aquela coisa. Acho que fica fácil definir que tem inveja de quem é mais famoso que ele. Pode ser isso. Então ele é uma subcelebridade. Aqui já tá menor aqui, né? Então ele é uma celebridade menor, conhecido por ser um anão, de uma estatura muito grande, né? Ele é muito forte. E ele usa ainda armaduras e armas muito mais pesadas do que ele normalmente poderia carregar, né? Que um anão aí com os atributos dele conseguiria carregar. Então ele é famoso por isso e ele tem inveja de quem é mais famoso que ele. Então ele vai tentar sempre menosprezar ou tentar debochar, diminuir outras pessoas que são famosas. Foi, acho que a gente definiu tudo, né? O voto para proteger os irmãos, a vergonha de ter deixado o irmão ser morto, peculiaridade, ele não gosta de seguir a mesma direção, tem inveja de quem é mais famoso que ele é famoso, não é uma subcelebridade por ser um anão gigante, musculoso, mais um no tamanho e resistência. E aí também tem a tabela de sobrecarga e os requisitos das armas. E esse é o Auto Deck, então. Ele tem um persuadirzinho D8, então ele vai aí ter um valor legal para social. Ele consegue persuadir bem mais que o irmão dele. Na verdade, eu acho que ele faz quase tudo melhor que o irmão dele, né? No que se refere às coisas importantes. Até o perceber é igual. Nossa, ele é bem melhor. Só que o irmão dele ele consegue conjurar aliado, então ele vai ficar criando ali aquelas criaturinhas que vão ser chatas, criando ali os. E é como ele tem um foco alto, né, que é a skill de conjuração dele. Acho que é possível que ele alcance várias ampliações, né, deixando os aliados mais resistentes, né, mais persistentes, na verdade, é a palavra melhor. E aí, essa aqui foi a imagem que eu gerei deles. Acho que posso jogar aqui mesmo. Esse é o Yuraki com o seu elementalzinho da terra ali. Não tá sempre com ele, né? Só a hora que ele conjura que aparecem os assistentes dele, né? Os pequenos elementais da terra que ele cria. Ele tem alguma coisinha de couro por baixo para dar uma proteçãozinha de mais um. Essa vestimenta de conjuração, de conjurador por cima, esse manto. Esse aqui é
Ah, é um pseudo cajado, né? Que ele pode usar como bastão, porque na verdade ele não precisa de nada pra conjurar. E esse aqui é o Tordek com o seu malho. Peguei lá na tabela de armas, o malho é o que tem como requisito força D4, D10, né, que é o quarto ponto. E as armaduras mais pesadas, que são as de requisito de força D10 também, que dão mais 4 nas resistências e tudo mais. Então esse é o Tordek, esse é o Yurak. E aí aqui uma homenagenzinha aqui a quem tá dando existência a eles. Aí num cenáriozinho genérico. Mas a gente já consegue ver que ele é bem maior que um anão. Mas eu acho que, na real, ele deveria ser ainda maior, mas com os prompts que eu tava usando, não consegui deixar ele maior. Mas aqui já deixou ele maior com as armaduras de placa de metal. Mas então é isso. Esses são os irmãos. Deixa eu ver, definir um sobrenome pra eles. Gil. Fica meio Jurandir, né? Jurandir fica meio Jurandir. Não gostei. Ele fala que os sobrenomes são definidos com profissões ou características ou outras coisas, então a gente vai definir com oráculo também. Corromper abrigo. Quebra-casas. Quebra-casas. Isso aqui me parece um alho que quebra casas. É isso. Está definido. Yorak quebra casas e Tordek quebra casas. Esses são os anões. Esses são os nossos Dwarf Brothers. Então é isso. Acho que conseguimos definir. Terminar aí as personagens. Que eu vou jogar solo com esses dois personagens. Yorak quebra casas, que é um ganancioso. Pela sua ganância, tem como inimigo um grupo aí de criminosos específico, mas pode fazer outros ao decorrer do jogo. E o seu irmão, Tordek Quebra-Casas, que é um grande anão musculoso, famoso pelo seu tamanho, que o irmão mais novo deles acabou falecendo e ele se culpa por isso, e ele fez um voto para não deixar isso acontecer de novo, então ele vai proteger o Yorak com todas as suas forças. Não gosta de seguir caminhos em linha reta por muito tempo. Ele tem inveja de gente famosa. Gente mais famosa e mais conhecida que ele. Fechou? Então acho que é isso. Temos o suficiente. Depois eu atualizo aqui, que aqui é mais 4, que é a força mais D4. Isso aqui provavelmente vai ser um arcozinho normal. E é isso. Acho que temos os personagens aí bem definidos. Quando eu tiver tempo, eu jogo com eles e depois e aí eu gravo e vou postar aqui no canal. Fechou? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com quem você acha que vai ter interesse. É nóis.